Cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, Daniel Slacken por aqui, trazendo mais uma sacada. Hoje eu respondo a dúvida do Túlio Pufzenreiter. Não sei se é assim que escreve, Pufzenreiter. Nossa, esse é mais difícil que o meu, hein? Você falou que o melhor processo para pôr frutas é na fervura. Só recapitulando aqui, na verdade eu não falei que o melhor processo é na fervura. Quando a gente falou aqui, tem um vídeo sobre adição de frutas na cerveja, se quiser botar aqui, dá para procurar. Eu falei que tem basicamente 3 processos, ou durante a mosturação, durante a fervura ou durante a maturação. Cada uma com seus prós e contras, características, algumas frutas ficam melhor num processo ou no outro. A minha opinião é que é melhor na maturação, depois da fermentação, certo? Só para deixar claro isso aqui, que provavelmente aqui o Túlio se confundiu um pouco assistindo o vídeo qual que seria a minha opinião. A minha opinião é que eu gosto mais, eu costumo adicionar na maturação, mas dá para adicionar na fervura também. Algumas frutas pedem mosturação. A diferença, principalmente, mosturação é pouco, mas principalmente fervura e maturação, a fervura é mais seguro com relação à questão de contaminação, mas tem um problema que geralmente o aroma e o sabor da fruta, quando é feito na fermentação, é mais o aroma e o sabor da fruta cozida. Então, se você quer o sabor da fruta crua, né, natural, geralmente é melhor trabalhar com isso lá na maturação. Mas, claro, tem o problema da sanitização, que não é tão relevante, é simples você sanitizar, e tem o problema do açúcar, que é o que eu vou falar nessa dúvida aqui. Deixa eu continuar lendo o que o Túlio mandou. O que ele falou aqui? Frutas possuem açúcar? Sim. Com uma simples busca no Google, é possível saber o quanto de açúcar cada fruta possui. É isso aí, Túlio, dá para saber também, só não dá para saber exatamente quanto que a fruta tem. Se você pegar, por exemplo, quando a gente come uma fruta é mais doce que a outra. Isso estou falando da mesma fruta, certo? Se você pegar 2 morangos, come um morango e depois come outro, um está mais doce que o outro, a quantidade de açúcar em um e outro é diferente, tá? Basicamente acontece isso. Então não dá para ter certeza de qual que é a quantidade de açúcar que você vai ter. Mas, como o Túlio falou, se você fizer uma busca, dá para saber uma média para tentar acertar aí quanto que tem de açúcar nas frutas que você for adicionar, tá bom? Aí vem a pergunta dele. Agora eu não sei o quanto vai sobrar na minha cerveja no momento do engarrafamento. Como prever essa quantidade de açúcar que vai sobrar após a fermentação? Então é o seguinte, se você adicionar a fruta na fervura, após a fermentação não vai ter nada, tá? Então se você adicionar na fervura, não precisa se preocupar, você vai medir a sua gravidade, aquela gravidade é o açúcar que tem, já contando o açúcar que tem na fruta e tudo mais, e você vai consumir aqueles açúcares e não vai ter açúcar nenhum, se você fizer a sua fermentação, tudo direitinho, daí a gente está falando de outras partes do processo, mas não vai ter nenhum açúcar residual depois da fermentação, pode seguir tranquilo. Para quem faz na maturação, sim, aí pode até ser um problema, porque você vai estar colocando na sua cerveja açúcar. Depois de já ter acabado a fermentação, já ter sido consumido todos os açúcares, você vai botar a fruta que vai adicionar açúcar. E o que acontece? Pode ser um problema quando você for envasar e errar a mão, se você for utilizar priming principalmente, de colocar açúcar demais e ter problemas aí com supercarbonatação e talvez até explosão. Então vale aqui a dica do Túlio de pesquisar no Google ou ir atrás de informações para saber uma quantidade pelo menos média de açúcar na fruta que você estiver utilizando. Então se você tem ali 20% da fruta tal é açúcar. Então você vai ver quanto que você tem de peso, quanto que pode ter de fruta, para ver quanto que tem de açúcar já, para você tentar fazer um balanço de quanto de prime que você adiciona, tá? Para que você não adicione açúcar demais e não carbonate demais. É um pouco arriscado, eu diria, principalmente para quem faz prime, e talvez seja sugestivo botar lá na fervura. Eu boto na maturação, mas eu não faço prime. Então esse açúcar, pequeno açúcar, que também não é muito, tá? Mas esse açúcar residual, ele fica na cerveja, mas não vai ter problema na carbonatação, porque a carbonatação eu controlo com gás carbônico, tá? Então também é uma dica aí para o avanço, né? Na sua jornada como cervejeiro, que daí você não tem esse problema, esse risco, esse tão temido, né, medo que todo cervejeiro tem de explodir garrafas e tudo mais. Então dá para dar uma estudada, ver qual que é o teor de açúcar dessa fruta, ver a quantidade de fruta que você está utilizando e tentar dar uma reduzida no seu prime, de repente, para não carbonatar demais.
certo? Mas basicamente é isso que a gente tem para falar aqui sobre o açúcar. Sim, tem que ser levado em consideração, não é só o sabor que traz, o açúcar também pode mudar um pouquinho o perfil sensorial, principalmente aí com relação à carbonatação da sua cerveja, certo? Espero que tenham gostado da sacada de hoje e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!